Vou fazer uma postagem hoje sobre o país que sediará a Copa do Mundo que se aproxima, a Rússia. A Rússia é a herdeira da União Soviética, né? A Rússia foi o país que deu origem à União Soviética e com o fim da União Soviética, a Rússia é a principal herdeira da União Soviética. Para vocês terem uma ideia, a União Soviética tinha 22 milhões de quilômetros quadrados. Desses 22 milhões de quilômetros quadrados da União Soviética, 17 milhões pertenciam à Rússia, 17 mais 5, 22, e os outros 5 milhões estavam para ser divididos entre as 14 outras repúblicas. Lituânia, Letônia, Estônia, Geórgia, Armênia, Moldávia, Ucrânia, Bielorrússia, Azerbaijão, Cazaquistão, Tajiquistão, Turcomenistão, Uzbequistão e Quirguistão. Quer dizer, além dessas 14, mais a Rússia formava a União Soviética. Mesmo com a desagregação da União Soviética, a Rússia ainda é disparadamente o maior país do mundo, com 17 milhões de quilômetros quadrados. Isso não impede de, na Rússia, existirem inúmeros movimentos separatistas, principalmente em algumas repúblicas russas. A república está para a Rússia, como o Estado está para o Brasil, como Ingushétia, Chechênia, ou a Ossétia do Norte, onde o pau canta mais é na Chechênia. Os chechênios, que são predominantemente muçulmanos, eles reivindicam, às vezes até utilizando uma metodologia terrorista, a independência da Rússia. A Rússia, que vem sendo governada já há mais de uma década pelo, eles chamam de czar, novo czar da Rússia, que é o senhor Vladimir Putin. Desde que a Rússia voltou a ser um país independente em 91, ela teve 3 presidentes. Teve o senhor Boris Yeltsin, que já se foi, teve o Vladimir Putin, teve um fantoche na mão de Vladimir Putin, que foi Dmitry Medvedev, e agora já no seu terceiro mandato, dessa segunda vez, nós temos o senhor Vladimir Putin. Tá? Então esses foram os 3 presidentes que a Rússia teve após a desagregação da União Soviética. Bom, muito bem. Todas ou quase todas as cidades russas que sediarão os Jogos da Copa do Mundo, elas estão na Europa. Só uma cidade asiática sediará os Jogos da Copa do Mundo, que é a cidade de Ekaterimburgo, em homenagem a Catarina Grande da Rússia, a maior de todas as czarinas que a Rússia teve. Mas essa cidade de Ekaterimburgo, ela fica nos Montes Urais, no sopé dos Montes Urais, só que do lado asiático. E os Montes Urais, eles são a fronteira natural entre a Rússia europeia e a Rússia asiática. Quer dizer, todas as outras cidades que sediarão os Jogos da Copa do Mundo, elas estão na Europa, como Moscou, como São Petersburgo. Na época do comunismo, São Petersburgo chamava-se Leningrado, mas o nome original é São Petersburgo, porque ela foi fundada pelo czar Pedro o Grande. Kazan, Sochi, que sediou os Jogos Olímpicos de Inverno em 2014, também sediará os Jogos da Copa do Mundo. Rostov, onde o Brasil vai fazer o seu primeiro jogo contra a Suíça. Volgogrado, que na época do comunismo se chamou Stalingrado. Então são essas as principais cidades russas, todas elas localizadas na Europa, que sediarão os Jogos da Copa do Mundo, a exceção é Ekaterimburgo. Ficava muito difícil colocar as cidades na Ásia para sediar os Jogos da Copa do Mundo, porque afinal de contas a Rússia é atravessada por 11 fusos horários, então as distâncias elas seriam distâncias faraônicas. Então por isso se achou por bem colocar só as cidades da Europa para sediar os Jogos da Copa do Mundo da Rússia. Mas na Ásia também tem cidades importantes. Por exemplo, lá de frente do Japão, quem gosta de jogar War já deve ter ouvido falar numa cidade chamada Vladivostok. Então Vladivostok é uma cidade russa localizada na Ásia, na Rússia asiática. Quer dizer, a Rússia é um país tão grande que ela não cabe num continente só. É um país euroasiático.
Desses 17 milhões de quilômetros quadrados da Rússia, 5 milhões estão na Europa e 12 milhões estão na Ásia. Bem, essas são algumas características da Rússia nos dias atuais. Eu tive a oportunidade de conhecer a Rússia logo depois da derrocada do comunismo, logo após o fim da Guerra Fria. Eu tive a oportunidade de conhecer a Rússia em 1994. E uma curiosidade, no dia que o Brasil venceu a Itália em 94, eu assisti o jogo lá no hotel que eu estava hospedado, às margens do Mar Báltico, na cidade de São Petersburgo, onde o Brasil ganhou da final na Itália nos pênaltis. Tá? Bom dia a todos, espero que tenha esclarecido alguma coisa.